Eu nunca vou esquecer o dia em que percebi a verdade sobre Serafina. Foi logo depois do casamento dela com meu filho, Lucas. Eu a tinha recebido de braços abertos, ajudado a ajustar o vestido de noiva, tudo parecia tão natural, tão doce. Mas naquele dia, quando estava dobrando a pilha de roupas limpas no corredor do segundo andar, ouvi a sua voz pelo antigo interfone do quarto de Lucas, aquele que eu mantinha guardado desde que ele era criança. Ela tinha reclamado das paredes finas e pediu privacidade, e eu, inocente, só queria que todos estivessem confortáveis. Mas naquele momento, o riso dela, frio e cortante, atravessou a madeira e me congelou por dentro. Ela dizia: ele me daria qualquer coisa que eu pedisse. Esta casa já é praticamente minha. O chão de madeira parecia se mover sob meus pés. A pilha de roupas escorregou das minhas mãos e caiu em silêncio, e naquele instante eu entendi que todo o carinho que eu julgava genuíno por parte dela era apenas uma máscara bem calculada. Lucas, meu doce menino, tão cego pelo amor que sentia, não via nada. Serafina tinha planejado cada detalhe, e eu havia sido tola por confundir manipulação com afeto. Meu coração não bateu acelerado, na verdade, ele se acomodou num ritmo lento e pesado, como o tambor de uma guerra silenciosa que eu não sabia que estava sendo travada. Não corri para confrontá-la, não gritei, não deixei que ela soubesse que eu tinha ouvido cada palavra. Eu apenas voltei para o meu quarto, de passos silenciosos, e comecei a pensar. Ela achava que estava lidando com um cordeiro, mas na verdade tinha despertado um leão. Esta casa sempre foi meu refúgio. Fica num pequeno penhasco de frente para o Atlântico, em uma cidadezinha chamada Vila do Mar. Não é enorme nem luxuosa, mas foi construída pelo bisavô de Lucas com madeira de navios antigos, carregando esperança e história em cada tábua. Eu conheço cada rangido da escada, o jeito que a luz da manhã entra pelos vitrais, o cheiro do sal que fica na madeira depois de uma tempestade. Depois que meu marido, Fernando, faleceu, éramos só eu e Lucas contra o mundo. Eu consertei o telhado, enfrentei as tempestades, paguei cada centavo da hipoteca, muitas vezes mantendo o forno aceso em vez de encher a despensa. Esta casa não era só madeira e pregos, já era um testamento da minha sobrevivência. Serafina se mudou na noite do casamento, empurrando suas malas pelo corredor com uma certeza que deveria ter sido meu primeiro alerta. Lucas, tão exausto e faminto por companhia, viu aquilo como um gesto de compromisso. Ele é pediatra, cuida de crianças todos os dias, mas parecia cego para a doença que havia invadido nosso lar. Ele estava tão desesperado por uma vida perfeita que ignorou os sinais sutis de invasão. As mudanças começaram quase imediatamente. As cortinas floridas que eu mesma havia costurado foram substituídas por cortinas brancas e frias que transformavam a luz em algo cruel. A poltrona onde Fernando lia para Lucas foi empurrada para o sótão, considerada um móvel velho demais. Minha coleção de vidros do mar, que eu guardava com tanto carinho, desapareceu do aparador, substituída por uma escultura de metal abstrata, fria e impessoal. Cada peça de minha história estava sendo apagada, e ela sorria, como se estivesse decorando um palco que já era dela. Ela começou a organizar jantares para os colegas de Lucas do hospital, dando tours pela casa, mostrando planos de reformas que não haviam sido discutidos comigo. Lembro-me de um dia, na cozinha, ouvindo-a sussurrar a outra esposa de um médico: tem tanto potencial, basta tirar os móveis antigos. E então me lançou um olhar rápido, como se eu fosse um objeto empoeirado a ser descartado. Lucas apenas apertou meu ombro e disse: ela só quer se sentir em casa, mãe. Mas eu sabia, naquele instante, que para ela ser dona, eu precisava desaparecer. Uma noite, tomada por um frio medo, desci a pequena adega úmida atrás de algumas armadilhas de lagosta e encontrei o cofre de ferro onde Fernando guardava os papéis mais importantes. Minhas mãos tremiam enquanto girava a combinação, que não usava há mais de 10 anos. Dentro, entre medalhas de guerra e a certidão de nascimento de Lucas, estava a escritura da casa. Meu nome, Adélia Monteiro, era o único registrado. Eu a retirei, sentindo o papel frio contra a pele, e a coloquei na minha mesa de cabeceira. Era meu ancoradouro no meio da tempestade que Serafina estava trazendo. No dia seguinte,
ela anunciou um pequeno almoço para alguns amigos influentes da cidade e me entregou uma lista interminável de tarefas complicadas, dizendo, com aquele sorriso frio, seria uma grande ajuda se você pudesse cuidar disso, Adélia. Eu sorri, placidamente, como se não tivesse entendido a intenção dela. Enquanto mexia nas panelas, pensei em um detalhe que ninguém mais sabia. Fernando fora um entusiasta da observação de aves marinhas. Seus equipamentos de gravação, os melhores da época, estavam guardados no escritório. Peguei um pequeno microfone, delicado, escondi atrás de uma moldura solta na sala de jantar. Se ela ia falar, eu ia ouvir. O almoço foi uma encenação. Serafina flutuava pelo salão em seu vestido de seda, rindo de forma brilhante e artificial. Eu servi a comida, limpei os pratos e permaneci no fundo, exatamente como ela planejava. Enquanto os convidados se despediam, uma mulher de olhar penetrante puxou Serafina de lado. Meu coração martelava no peito quando ouvi, pelo microfone, a voz baixa e conspiratória dela, planejando a suposta fragilidade de minha mente, as conversas com um tal Dr. Alistair, o papel que Lucas teria que assinar, e um homem chamado Julian, que ela dizia ser parte de um esquema para assumir o controle da casa. Senti não medo, mas uma raiva pura e clara, como a água gelada da costa em um dia de inverno. Ela tinha um plano, agora eu também tinha o meu. Aquela noite, sentada no escuro com o gravador no colo, eu percebi, ela achava que era predadora, mas havia esquecido que a fêmea que protege seu território é sempre a mais perigosa. Esta casa, esta vida, este sol, tudo isso era meu. Nos dias seguintes, comecei a ajudá-la a realizar seu plano. Pequenas falhas propositalmente inventadas, uma panela deixada para secar até queimar, chaves que eu perdia em lugares óbvios. Lucas, preocupado, ajudava, e Serafina anotava cada detalhe, sem perceber que estava sendo registrada. Eu recuperei os equipamentos de gravação de Fernando, antigos mas perfeitos, e passei as noites na adega, ouvindo cada conversa, cada plano que ela arquitetava, criando meu próprio arquivo secreto. Em uma terça-feira, capturei uma conversa dela com Julian, detalhando cada passo para manipular Lucas e me afastar. Ela não fazia ideia de que eu estava gravando tudo, documentando cada movimento, cada mentira, para que, quando o momento chegasse, eu tivesse poder real. Ela achava que me empurraria para a sombra, que eu já estava pronta para virar o jogo. Nos dias que se seguiram, Serafina se sentiu mais confiante, acreditando que seu plano estava funcionando perfeitamente. Eu, por minha vez, observava tudo em silêncio. Cada gesto dela, cada conversa telefônica, cada detalhe de sua rotina estava sendo registrado. À noite, na adega, eu escutava o som da casa respirando, e ao mesmo tempo o som de cada artifício que ela criava para tentar me substituir. Ela achava que estava me derrubando, mas na verdade, estava construindo a própria ruína. O cuidado com a casa tornou-se um jogo de xadrez silencioso. Um dia deixei uma panela no fogo até a água evaporar completamente. O cheiro metálico e queimado se espalhou pela cozinha, e quando Serafina entrou, seu rosto se pintou de preocupação ensaiada. Eu olhei para ela com expressão assustada, como se não entendesse nada, e disse: "Ai, acho que me distraí lendo uma receita antiga." Ela limpou a panela em silêncio, anotando mentalmente cada detalhe como se fosse prova de alguma fragilidade minha. Aquela sensação de triunfo dela, porém, era apenas uma faísca que eu iria usar contra ela mais tarde. Poucos dias depois, os pequenos episódios continuaram. Esqueci minhas chaves várias vezes, procurando-as nos mesmos lugares, deixando Lucas sempre resolver a situação. Ele, preocupado, me olhava com aquele olhar doce e angustiado: "Mãe, você está bem?" Serafina, sempre ao lado dele, colocava a mão no braço dele com um gesto de falsa preocupação, sem perceber que cada ação dela estava sendo registrada pelo gravador que eu cuidadosamente escondia em cantos estratégicos da casa, atrás de quadros, no hall, na sala de estudo. Recuperei também todos os equipamentos de gravação de Fernando. Ele, nos últimos anos de vida, documentava os sons das aves migratórias e todos os detalhes da natureza ao redor da nossa casa. A tecnologia era antiga, mas era perfeita para o que eu precisava. Montada na adega, eu ouvia cada conversa, aprendendo a cadência das palavras de Serafina, o tom manipulador de sua voz,
cada plano que ela executava como se fosse dona da casa. Ela acreditava que eu estava desaparecendo aos poucos, mas na verdade, eu estava me preparando para a batalha silenciosa que viria. E veio o dia em que Serafina começou a se tornar descuidada. Ela conversava com Julian sobre o plano de conservadorismo e sobre a venda da casa, acreditando que tudo estava prestes a se concretizar. No gravador, ouvi claramente a voz dela detalhando os passos, datas, horários, o envolvimento do médico que ela contratara, cada detalhe para me tirar da minha própria vida. Era uma conspiração com nome, com motivos claros, e finalmente eu tinha provas concretas. Eu sabia que o próximo passo seria crucial. Precisava que Lucas visse o que estava acontecendo sem que ela percebesse que eu estava por trás de tudo. Então, comecei a manipular pequenas situações para que ele percebesse por conta própria. Coloquei pequenas evidências no caminho dele, notas fora do lugar, registros de conversas, objetos que indicavam claramente as intenções de Serafina. Não era apenas um jogo de vingança, era proteção, era amor de mãe defendendo o que era seu por direito. O dia em que levei os gravadores e registros para o serviço de proteção ao idoso foi decisivo. Não procurei a polícia ainda, precisava de alguém que compreendesse a complexidade da situação. Um homem chamado Sr. Duarte, de olhar cansado e bondoso, ouviu minha história sem interrupções. Não parecia surpreso, o que me deixou ao mesmo tempo assustada e aliviada. Mostrei a ele a documentação detalhada, com datas, horários, citações e incidentes, tanto os que eu havia criado quanto os que Serafina provocou. Ele examinou tudo, cada detalhe, e me explicou o processo legal. Era possível conseguir uma ordem de proteção, congelar qualquer tentativa de transferência de bens ou concessão de tutela até uma audiência completa. Voltei para casa com uma sensação de leveza que não sentia há meses. O sol brilhava alto, as folhas de outono douravam a paisagem, e a casa, minha casa, parecia respirar novamente. Serafina estava na sala, folheando uma revista, sem notar minha presença. Eu caminhei pelo corredor calmamente, ciente de que a força estava comigo, mesmo que ainda precisasse agir com paciência. Naquela noite, coloquei mais um microfone escondido no detector de fumaça do corredor, bem em frente ao quarto deles. O cerco estava armado, e a vigilância silenciosa se tornará minha aliada mais poderosa. Não demorou para que Serafina fizesse sua primeira jogada aberta. Estava na despensa quando a ouvi ao telefone, usando meu próprio telefone para criar um registro falso de que eu mesma havia solicitado uma consulta médica para avaliação da minha saúde mental. Meu sangue gelou. Ela estava desesperada, tentando forjar documentos que me colocariam em uma posição vulnerável. Mas, desta vez, eu já tinha antecipado cada movimento. Imprimi o registro de chamadas e acrescentei ao arquivo que mantinha seguro na adega. O teatro continuou. Saí para uma caminhada e voltei com meu cardigã do avesso, sentada na varanda a cantarolar músicas de Natal, mesmo sendo outubro. Lucas me observava, confuso e angustiado, não entendendo a diferença entre a avó que eu fingia ser e a mulher manipuladora que era outra. Ele se via preso entre duas figuras, a mãe, que ele ainda amava profundamente, e Serafina, que ele não conseguia perceber que era um fantasma que tentava tomar o lugar do que era real. Naquela noite, Serafina colocou uma pilha de papéis na mesa, pressionando Lucas a assinar documentos para a suposta avaliação médica. Ele pegou a caneta, mas hesitou. Olhou para mim, e, naquele instante, a dúvida passou pelo seu olhar, uma centelha de intuição que eu sabia que estava adormecida por muito tempo. Vou ler com calma mais tarde, disse ele, e aquele pequeno gesto marcou o início da virada. Serafina ficou furiosa, mas eu apenas observei, paciente, sabendo que o momento decisivo estava chegando. 2 dias depois, Lucas voltou para casa mais cedo. Seus passos eram diferentes, mais firmes, determinados. Ele foi direto ao armário onde Serafina guardava arquivos e papéis domésticos. Ali encontrou notas, contatos de corretor de imóveis, estimativas de mercado, tudo que provava suas intenções. Eu permaneci na cozinha, assistindo em silêncio enquanto ele fazia suas descobertas sozinho. Não precisava intervir, ele precisava perceber a verdade por conta própria. Naquele jantar, a tensão era palpável.
Serafina tentava preencher o silêncio com conversas nervosas, enquanto Lucas e eu apenas nos olhávamos de maneira silenciosa, cúmplices em nossa verdade silenciosa. Mais tarde, ele me entregou um recibo de uma loja de eletrônicos, para novos microfones e um drive de armazenamento na nuvem. Ele sabia, ou ao menos começava a perceber, que estávamos juntos naquele momento de defesa da nossa vida, da nossa casa. Pela primeira vez em meses, não me senti sozinha. Serafina, sentindo o poder escorrer por entre os dedos, fez uma última tentativa. Movia-se sorrateira, tentando acessar o escritório onde ela acreditava que os documentos estavam. Mas Lucas já havia mudado tudo, e o novo microfone escondido no duto captou cada som, passos apressados, sussurros desesperados, telefonemas frenéticos. Ela estava cercada por suas próprias mentiras, enquanto nós, finalmente, tínhamos o controle da situação. A manhã seguinte começou com um silêncio estranho na casa. Serafina estava mais nervosa do que nunca, seus passos pesados pelo corredor, o olhar inquieto. Lucas e eu sabíamos que o momento da virada estava próximo, mas ainda assim, a tensão era quase insuportável. Cada movimento dela parecia calculado, mas agora carregava o peso da pressa e da ansiedade. Eu permaneci no meu canto, sentada à mesa da cozinha, observando o caos silencioso se desenrolar diante de mim. Não era apenas um jogo de paciência, já era um teste de estratégia. Ela acreditava que estava no controle, mas tinha esquecido que eu conhecia cada recanto da casa, cada rangido da madeira, cada linha de visão que permitia ouvir sussurros e confidências. Os microfones espalhados, o gravador escondido, cada detalhe da minha vigilância funcionava como uma rede invisível, capturando cada tentativa dela de me manipular. Era como assistir a um predador se enredando na própria teia. Serafina tentou de tudo naquela semana. Trocou de sala, reorganizou móveis, procurou papéis, fez telefonemas desesperados. Cada ação dela, cada tentativa de pressionar Lucas, cada gesto teatral de preocupação comigo, estava sendo gravado e documentado. Eu sentia uma mistura de raiva e alívio, raiva pelo que ela havia tentado fazer, alívio por finalmente ter provas concretas que mostravam seu caráter real, e não a máscara que ela mostrava ao mundo. O ápice da situação veio quando Lucas finalmente decidiu confrontar a realidade. Ele havia passado dias revisando as evidências que eu cuidadosamente havia deixado à vista: notas, contatos, registros, estimativas de venda, conversas gravadas. Ele finalmente percebeu que a mulher que ele amava tanto, que ele acreditava ser uma parceira perfeita, não passava de alguém que planejava destruir nossa vida para assumir a casa e nossos bens. Naquele jantar silencioso, Serafina tentou preencher o ar com palavras doces, falsas, como se nada tivesse acontecido. Lucas, porém, estava diferente. Ele já não era o filho que aceitava tudo sem questionar, agora via a verdade claramente. Pegou os documentos que ela havia tentado esconder e, com calma, começou a confrontar a situação. Não precisava gritar, não precisava fazer acusações dramáticas. O silêncio falou por si. Serafina, percebendo que sua teia havia se fechado sobre ela mesma, ficou sem reação. E então veio o momento de maior tensão, a entrega da escritura original e da ordem judicial. Lucas se levantou, colocou os papéis na mesa, e simplesmente disse: "Eu quero que você saia. Esta casa é da nossa família. Você não tem mais lugar aqui." Serafina ficou pálida, os olhos arregalados, incapaz de acreditar que todo o seu plano havia falhado. Tentou falar, mas a força da evidência, a clareza da situação, a documentação detalhada, os microfones, tudo isso a deixava sem palavras. Ela saiu da casa naquele mesmo dia, carregando suas coisas, e fechando a porta para sempre atrás de si. O som do carro subindo a estrada, as rodas levantando poeira e pedras, foi como um alívio que percorreu meu corpo inteiro. Lucas e eu ficamos na sala, em silêncio, finalmente sentindo a casa respirar novamente, como se o peso de meses de tensão tivesse sido retirado de cada parede, de cada tábua do chão. A vitória não estava apenas na expulsão de Serafina, mas na restauração da segurança, da paz e do lar que eu tanto lutei para proteger. Nos dias que se seguiram, a recuperação da casa e da vida começou de forma gradual, quase ritual. Retiramos as cortinas brancas e frias que ela havia colocado,
Trouxemos de volta a poltrona onde Fernando lia para Lucas, recolocamos meus vidros do mar coloridos no aparador, cada detalhe restaurando não apenas a estética, mas a memória, o afeto e a história que haviam sido quase apagados. Não se tratava apenas de coisas materiais, cada objeto carregava lembranças, histórias, sentimentos que precisavam ser recuperados. Lucas começou a terapia para lidar com o impacto emocional de tudo o que havia acontecido. Ele precisava entender não apenas a manipulação de Serafina, mas também sua própria cegueira diante das evidências. A dor de perceber que havia confiado cegamente em alguém que queria destruí-lo era intensa, mas necessária. Eu dei a ele o espaço para caminhar por esse processo, apoiando, observando, mas sem interferir diretamente. Cada pequeno passo que ele dava era uma reconciliação consigo mesmo e com o passado. Um dia, enquanto reorganizávamos um velho baú no sótão, Lucas encontrou uma fotografia dele quando menino, no barco de pesca do avô, com Fernando ao lado, sorrindo para o sol. Era uma imagem simples, mas carregava tanta memória, tanto afeto, tanta verdade, que ele decidiu colocá-la no corredor, substituindo um quadro genérico que Serafina havia pendurado. Um pequeno gesto, mas carregado de simbolismo. A nossa história voltava a ocupar o espaço que ela tentou colonizar. As ameaças legais de Serafina foram respondidas de maneira silenciosa, mas eficaz. O escritório que ela contratara enviou cartas, ameaçando processos de difamação e danos emocionais. Lucas e eu, com o apoio do Sr. Duarte, tínhamos documentação clara, gravações, provas inquestionáveis. Um único arquivo de áudio, curto mas suficiente, capturava ela e Julian discutindo a venda da casa, e isso bastou para que desaparecessem de nossas vidas. Nunca mais ouvimos falar deles. O que realmente curou, porém, não foram os documentos ou as vitórias legais. Foram os pequenos momentos diários que voltaram a encher a casa de vida. Lucas aparecendo com pão de queijo numa manhã de domingo, simplesmente para sentar na varanda comigo, observar os barcos de pesca partindo sob a névoa da manhã, ouvir o som das ondas, sentir o cheiro do mar. A casa voltou a ser nossa, não apenas em termos legais, mas em espírito, em alma, em memória. A traição deixa marcas profundas, como um membro fantasma que dói mesmo quando tudo parece estar no lugar. Mas também ensina lições valiosas sobre força, resiliência e paciência. Descobri que a força verdadeira nem sempre é um grito ou um confronto aberto, muitas vezes é a determinação silenciosa, a observação atenta, a capacidade de planejar e esperar o momento certo. É a coragem de proteger o que é seu sem perder a calma, sem se deixar levar pelo desespero. Eu aprendi a ouvir o silêncio da casa, a sentir o ritmo da vida dentro dela, a perceber quando alguém tenta manipular a verdade e a responder de forma calculada, paciente e firme. Cada microfone escondido, cada registro feito, cada pequena encenação que eu criei foi parte de um plano maior, um plano de sobrevivência, de justiça, de amor e proteção. A casa não era apenas madeira e pregos, era um monumento de uma vida inteira, de luta, de memórias, de afetos. No fim, a verdadeira vitória não foi expulsar Serafina ou provar a verdade, foi sentir, novamente, que a casa respirava conosco, que o amor e a confiança entre mim e Lucas se reconstruíam a cada pequeno gesto. Cada dia era uma celebração silenciosa de sobrevivência, de laços familiares, de memória preservada. E eu, finalmente, sentia que havia encontrado o caminho de volta não apenas para a segurança, mas para mim mesma, para a mulher que construiu aquela casa, que viveu cada dificuldade e cada vitória dentro dela, que protegeu cada detalhe da sua história. Com Serafina finalmente fora de nossas vidas, a casa começou a respirar novamente, mas de forma diferente, mais leve, mais tranquila, como se cada parede tivesse soltado um suspiro que carregava meses de tensão e medo. Lucas e eu passamos os primeiros dias reorganizando tudo o que ela havia alterado, cada objeto restaurado era uma pequena vitória silenciosa. O aroma familiar da madeira, misturado ao cheiro do mar que entrava pelas janelas, nos lembrava que cada canto da casa era nosso por direito, e também pelo coração que depositamos nele durante tantos anos. As manhãs se tornaram um ritual de presença, de calma, de reaproximação. Lucas aparecia com pão de queijo ou café fresco, sem razão específica, apenas para sentarmos na varanda juntos, observando os barcos partirem sob a névoa suave que cobria o porto.
Em silêncio, sentíamos que o pior já havia passado. Mas a história nos ensinou que confiança e atenção precisam ser reconstruídas aos poucos. Cada olhar, cada gesto, era uma reafirmação da nossa própria segurança, da nossa conexão, da verdade que finalmente se tornara visível. Havia dias em que sentíamos a ausência de Serafina de forma estranha, uma lembrança viva de tudo que ela tentou roubar de nós. Mas em vez de medo, sentíamos alívio, uma sensação de paz que não conhecíamos há meses. Lucas começou a compreender não apenas a manipulação da mulher que ele acreditara amar, mas também sua própria cegueira, a facilidade com que acreditara em uma versão falsa da realidade. A terapia o ajudou a navegar por essa dor silenciosa, a entender que acreditar em uma mentira bonita nem sempre é mais fácil do que enfrentar uma verdade feia, por mais dolorosa que seja. Durante semanas, eu passei meu tempo cuidando de cada detalhe da casa, devolvendo a ela o que sempre fora nosso. As cortinas brancas e frias foram substituídas pelas pesadas cortinas floridas que eu havia costurado com tanto cuidado. A poltrona que Fernando usava para ler para Lucas voltou ao lugar de honra na sala de estar. O aparador ganhou novamente os vidros do mar que colecionamos ao longo de décadas. Cada gesto, cada objeto restaurado, não era apenas um ato de decoração, mas uma afirmação de memória, de história, de identidade. Lucas encontrou uma fotografia antiga dele com o avô no barco de pesca, um momento simples, mas cheio de significado, e decidiu pendurá-la no corredor, substituindo um quadro genérico que Serafina havia colocado. Um gesto aparentemente pequeno, mas carregado de simbolismo. Estávamos retomando nossa vida, nossa história, nossa narrativa. Cada detalhe contava, cada lembrança restaurada reforçava que ninguém poderia apagar o que construímos com amor, esforço e dedicação. Os últimos vestígios da ameaça de Serafina desapareceram quando o escritório de advocacia que ela havia contratado enviou cartas de ameaça. Mas Lucas e eu estávamos preparados. Tínhamos provas sólidas, gravações e registros documentados que deixavam claro que a manipulação e a conspiração vinham dela, não de nós. Uma simples gravação, curta, mas direta, capturando Serafina e Julian discutindo a venda da casa, foi suficiente para que todas as tentativas legais e ameaças se tornassem irrelevantes. Nunca mais ouvimos falar deles. O aprendizado mais profundo, entretanto, não veio da justiça ou da lei. Veio dos pequenos momentos que reconstruíram nossa vida cotidiana, os domingos de manhã com café e pão de queijo na varanda, os passeios silenciosos pelo porto, observando a rotina dos pescadores, as conversas simples e cheias de afeto entre mim e Lucas, agora sem segredos, sem mentiras. Cada pequeno instante de normalidade era uma vitória silenciosa, uma prova de que ainda existia beleza e verdade em nossas vidas. Aprendi que a força verdadeira nem sempre se manifesta em confrontos dramáticos ou gritos de raiva. Às vezes, é a paciência de observar, a coragem de documentar, a disciplina de planejar cada passo, mesmo quando tudo parece perdido. É saber esperar o momento certo, compreender a fragilidade do adversário e, acima de tudo, proteger aquilo que amamos sem nos deixar consumir pelo ódio. O silêncio da casa, os microfones, os registros e as pequenas encenações não eram apenas instrumentos de defesa, eram a expressão de uma força silenciosa que cresce com cada desafio enfrentado. Os meses que se seguiram foram de reconstrução não apenas física, mas emocional. Lucas aprendeu a valorizar a própria percepção, a confiar mais em seus instintos e menos nas aparências. Eu, por minha vez, aprendi que a experiência e a paciência podem superar a manipulação e o cálculo frio, que o amor de mãe é um escudo invisível, e que cada espaço que construímos com afeto é imune à destruição, desde que saibamos protegê-lo com inteligência e dedicação. A casa, finalmente, tornou-se não apenas um lar, mas um monumento à resistência e à memória. Cada parede guardava histórias, cada tábua do chão lembrava batalhas silenciosas vencidas com paciência, coragem e amor. Eu sentia que, ao restaurar cada detalhe, também estava restaurando a mim mesma, recuperando não apenas o controle da casa, mas da própria vida. A cada objeto recolocado, a cada memória reafirmada, sentia que não estava apenas sobrevivendo, estava vencendo, e de uma forma que ninguém poderia tirar. E, no fim, a verdadeira vitória não foi a expulsão de Serafina, nem a confirmação da justiça, mas a paz silenciosa que finalmente se instalou em cada canto da casa.
Lucas e eu sentávamos na varanda, observando o mar, ouvindo o vento passar pelas árvores, sem precisar falar. O silêncio agora era confortável, cheio de significado. Aprendemos que a vida pode ser cheia de traições, manipulações e mentiras, mas que a paciência, a observação e o amor verdadeiro sempre encontram uma forma de prevalecer. Cada manhã em que abro a janela e sinto a brisa salgada do mar entrando em casa, lembro-me de tudo que superamos. As pequenas vitórias, os momentos de medo, os dias de angústia e os instantes de coragem que se seguiram. Esta casa não é apenas madeira e pregos, é um testemunho da vida, da luta, do amor e da determinação de quem recusa ser apagado. E eu, finalmente, sinto que encontrei meu caminho de volta não apenas para a segurança, mas para mim mesma, para a mulher que construiu, protegeu e amou este lar com todo o coração. No silêncio confortável da noite, enquanto a casa repousa ao meu redor, sinto um profundo senso de realização. Não por ter derrotado alguém, mas por ter protegido tudo que é precioso, por ter ensinado a Lucas o valor da atenção, da intuição e da coragem, e por ter recuperado, finalmente, a paz que parecia perdida para sempre. Aprendi que a força nem sempre é visível, mas ela se manifesta em cada gesto de cuidado, cada decisão paciente, cada ato silencioso de proteção. Minha casa é minha vida, e minha vida, finalmente, voltou a ser inteira.